Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Lanterna Biográfica. Eu sou o Saulo e o tema de hoje é como você melhorar a sua vida financeira, como você ter uma vida financeira mais equilibrada, tá legal? E na verdade você vai ver que não é nem mais equilibrada, na verdade é uma vida financeira mais tranquila, ok? Eu vou compartilhar com você ao longo desse vídeo três chaves que para mim são essenciais se você quer melhorar de vida financeira, de patamar financeiro e principalmente se você quer ter uma vida financeira mais tranquila, tá legal? Antes de mais nada, quero dar um disclaimer aqui. Eu estudo administração há mais de 20 anos, tá? Eu fiz graduação em administração pela USP, depois eu vim aqui para a França, fiz mestrado, fiz doutorado e dou aula de empreendedorismo e empreendedorismo social, criação de empresas e empreendedorismo social, e também faço pesquisa nessas áreas há mais de 10, 15 anos. Estou ficando velho, né? E é o seguinte, eu já estudei muito, li muito a respeito e pratiquei também. Mas o que eu vou compartilhar com você aqui não é teoria, não vem de nenhum livro, não é uma coisa assim que eu não testei. Eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo os 80-20 da tranquilidade financeira que eu pratiquei e apliquei na minha vida. A minha vida nem sempre foi tranquila financeiramente, tá? Mas aos poucos eu fui aprendendo e esses três princípios me fizeram chegar onde eu estou e estão me ajudando a ir para mais longe ainda, tá? E eu queria compartilhar ele com você, esses três princípios, eu chamo de chaves, né? Três chaves. Eu gosto desse termo porque chave é aquilo que a gente usa para abrir a porta. E na verdade é isso, eu vou entregar para você três chaves, tá? Que vão abrir portas e cabe a você abri-las e entrar. Eu não posso entrar nessas portas por você, mas eu posso te mostrar o caminho, te dar a chave e falar essa porta, posso até deixar ela aberta para você entrar. E é meu objetivo aqui nesse vídeo de hoje te dar essas três chaves da tranquilidade financeira, certo? Então fica comigo até o final que as três são muito importantes, tá legal? É um tópico que, poxa, que todo mundo tem uma certa dificuldade, né? É um tópico que as pessoas no geral se identificam e é um tópico que não vai ser resolvido em só um vídeo, tá certo? Mas se você praticar essas três chaves e entrar nessas portas que eu vou te mostrar, você vai conseguir melhorar a sua vida financeira, tá? Pode crer, pode confiar, porque eu fiz esse caminho e eu sei a diferença entre você estar super preocupado com as suas finanças e você estar realmente tranquilo com elas. E eu acho que, na verdade, ninguém merece estar super preocupado com as suas finanças. Porque quando você está só super preocupado com as suas finanças, você está só preocupado em sobreviver. E, na verdade, ali você está vivendo, você nem está vivendo, você está só sobrevivendo. E você está vivendo muito pouquinho do seu potencial. E por isso que eu queria compartilhar com você essas três chaves, porque eu acho que todo mundo merece viver o potencial que traz e que tem, né? Seu potencial criativo vai se desenvolver muito mais quando você estiver tranquilo financeiramente, sem contar a sua qualidade de vida. Então eu queria realmente compartilhar essa chave com você para que isso faça a diferença na sua vida, tá legal? É isso que me motiva. Vamos lá, primeira chave. Na verdade, essa chave é a mais importante, tá? Essa chave é a mais importante e sei que você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Desculpa se parece lugar comum e às vezes parece mais fácil falar do que fazer, mas eu vou te dar um exercício prático para você fazer também, tá? Essa chave que você precisa girar para a sua vida financeira melhorar, a primeira delas, e na verdade a mais importante, é a mentalidade, é o mindset. Porra, Saulo, a galera às vezes fala, porra, Saulo, isso é papo de coach, isso é papo, não é papo, tá legal? Eu queria que você soubesse que não é papo. Na verdade, é uma coisa muito concreta.
é tão real que você não vê, tá? Muita gente não vê que a mentalidade é o que está te impedindo de ter uma vida financeira mais tranquila, ok? O que é essa mentalidade? E tem muito a ver com as crenças que a gente traz, tá? Então o trabalho que eu vou passar para você fazer é sobre crenças, ok? Mas antes disso, eu queria que você entendesse de que mentalidade eu estou falando. E na verdade tem dois tipos de mentalidade, tá? E várias gradações entre eles. Mas eu vou falar desses dois tipos para simplificar um pouquinho. Tem uma mentalidade que é a mentalidade da escassez, tá legal? E a outra mentalidade é a mentalidade da abundância. A mentalidade da escassez é a mentalidade que te faz ter medo de que vai faltar, que te faz querer sobreviver. A mentalidade da escassez é aquela que está incrustada no teu sistema límbico, naquele sistema mais antigo que você tem no seu cérebro, tá? E no seu DNA, que é o instinto de sobrevivência. A mentalidade da escassez, ela vem daí, tá? Do medo de que vai faltar. Quando você está nessa mentalidade, cara, você não percebe, mas muitas vezes você é infeliz, mesmo com dinheiro no banco. Você é infeliz porque você tem medo que falte, você tem medo que não dê para chegar no final do mês, ou talvez você tenha medo, você não sabe nem do que, mas esse medo está ali, sabe? O medo de que vai faltar. Isso gera apego, né? Isso gera apego, gera você não compartilhar tanto as coisas, né? Gera receio, né? Receio de até tirar férias, né? Receio de compartilhar, receio de relaxar. Tá? Essa é a mentalidade da escassez. E ela está incrustada na gente, tá bom? Tem gente que fala, pô, Saulo, é fácil para você falar isso hoje que você está na França e tal, mas a realidade é que eu sou brasileiro e eu sei que no Brasil essa mentalidade é muito forte, mas essa mentalidade é muito forte no mundo todo. Eu queria que você compreendesse isso. Aqui na França ela também é forte, né? Todos os países que já passaram por guerra também têm esse medo, tá? E até os que não passaram também têm. No mundo inteiro existe essa mentalidade da escassez. Enquanto você estiver preso nela, você pode ter o conhecimento financeiro que for, fazer os investimentos que você quiser, mas você não vai se libertar desse medo, você não vai se libertar, você não vai ter tranquilidade, paz de espírito quando o assunto é finanças, tá legal? Qual a mentalidade, então, que é a mentalidade que é legal para ter, para você ter as finanças tranquilas? É a mentalidade da abundância, tá? Cara, a mentalidade da abundância, eu estou filmando agora aqui no meu jardim porque eu acho que é importante você olhar em volta e se você olhar para a natureza, você vai ver que a natureza é abundante. Cara, aqui atrás de mim, desse lado aqui, tem uma cerejeira, tá legal? Todo ano essa cerejeira, tem duas aqui no quintal, todo ano essa cerejeira dá muito mais cereja do que a gente consegue comer, tá? Na verdade, ela dá cereja para a gente, para todos os passarinhos que vêm aqui comer, e a natureza inteira se beneficia e ainda sobra um monte de cereja aqui para cair no chão, né? A natureza é abundante, tá? Toda a árvore é assim. Figueira, tem uma figueira aqui, todo mundo dá figo pra caramba. A gente adora comer, e mesmo assim os passarinhos vêm e comem, a gente adora compartilhar com eles também, porque mesmo assim ainda sobra. E cai no chão para virar uma nova árvore, para virar uma nova figueira. É assim a natureza, é feita em abundância. Então vai por mim, pode acreditar, a vida é abundante. Tá? E você precisa sair dessa, confia na vida. Quando você tem uma mentalidade de abundância, você tem mais confiança na vida. Você está mais livre, você consegue compartilhar as coisas, você é mais generoso, tá legal? Então, mentalidade da abundância, é isso que a gente tem que trabalhar, né? Para quem não conhece, tem até uma série de meditações do Deepak Chopra, e são 21 meditações sobre abundância. É bem legal de fazer, eu já fiz, e já fiz em grupo também, e é bem bacana de fazer, tá? Mas eu quero aqui nesse vídeo ir mais fundo na mentalidade,
ok? Porque a mentalidade que a gente traz, muitas vezes a gente herdou e a gente não está consciente dela, ok? Então eu queria que você pegasse agora um papel e uma caneta, ok? Se você tem um papel e uma caneta aí perto, e se você não tem, tudo bem, depois você pode até pausar esse vídeo e voltar depois, mas faz pelo menos mentalmente, tá ok? Usa a tua tela mental e escreve aí. Quais são as crenças que você tem sobre dinheiro? Tá? Quais são as crenças que você tem sobre dinheiro? O que vier na sua cabeça, pega e escreve. Tá? Nessa hora, quando a gente está preso na mentalidade de escassez, tem vários pensamentos que vêm, se você fizer esse exercício. Tá legal? Faz esse exercício, escreve agora quais são os pensamentos e as crenças que você tem com relação a dinheiro. Escreve tudo. Talvez você pense várias coisas, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas se você quiser um tempinho, pausa o vídeo e escreve, tá bom? Ou bota aí na tua tela mental, quando eu penso em dinheiro, eu penso o quê? Ok? E tem vários pensamentos, várias crenças que às vezes vêm. Legal? Uma delas, por exemplo, você pode pensar que dinheiro é sujo. Lembra do que os teus pais falavam quando você era criança sobre dinheiro? Né? Muitas dessas crenças, do que eles falavam, se tornaram crenças pra gente. Então, por exemplo, a minha mãe falava, dinheiro é sujo, não peguem dinheiro. Quando você pega em dinheiro, depois você tem que lavar a mão. Porque é sujo, todo mundo pega. Ok? Essa é uma crença que eu tinha. E que, na verdade, claro que eu ainda lavo a mão, mas... Peraí, se eu acho que dinheiro é sujo, como é que eu vou ter? Não é? Ganhar dinheiro demais é pecado. Às vezes tem essa crença. Ou eu tinha uma crença muito forte, que eu me lembro, eu ouvi uma vez no meu pai. Meu pai disse assim, é muito difícil você sair do zero e ficar milionário, ou ficar muito rico numa vida só, honestamente. Meu pai me falou isso. Tá? Quando eu era criança, eu ouvi ele falando isso. Ele não estava nem falando para mim, mas eu ouvi sair da boca dele com tal profundidade, né, com tal certeza, que eu acreditei por muito tempo. Tá? Então escreve aí e começa a olhar. Né? Tem uma que vem da Bíblia, né, que poxa, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um homem rico entrar nos céus. Né? Tem uma coisa assim. Cuidado, tá? Cuidado com essas crenças. Na verdade, esse buraco da agulha eram passagens, né? Porque é muito parecido, passagens grandes que tinham esse formato do buraco da agulha, onde os camelos passavam, né? E na verdade esse comentário vem de condenação da avarice, né? Das pessoas que querem carregar tudo, que têm apego a tudo, e que não conseguiam passar nessa passagem porque o camelo estava muito carregado, tá certo? Então, vamos distinguir a ambição, vontade de crescer, vontade de enriquecer, de avarice, que está ligado com a mentalidade da escassez. A avarice, na verdade, nada mais é do que apego e medo que vai faltar, tá certo? Então escreve no papel essas crenças e olha para elas. E se pergunta, isso aqui que eu estou acreditando sobre dinheiro me ajuda a enriquecer ou me atrapalha a ter dinheiro e a ter uma vida financeira mais tranquila? Me ajuda ou me atrapalha? Qual a energia, quando você lê ou quando você pensa esses pensamentos, qual a energia que vem com relação ao dinheiro? É uma coisa boa, tem uma afinidade ali, é um negócio que você gosta, ou tem uma aversãozinha, você vai meio assim. Se você tem uma aversãozinha, você precisa olhar para isso e trabalhar e reconfigurar, e talvez o que eu te diga aqui vai te ajudar. Tá? Se tem aversãozinha, você precisa mudar. Por quê? Porque dinheiro, gente, nada mais é do que energia. Entendam isso. Tá? É importante você entender isso se você quer ter uma vida financeira tranquila. Dinheiro é energia, tá bom? Esquece essas crenças limitantes, transmuta elas. Você precisa botar outras crenças no lugar, tá certo? Tem algumas crenças limitantes que vêm também do marxismo, tá?
Quem leu muito Marx, não sei o que, exploração de classes, luta de classes. Então, se eu ficar rico, eu estou explorando alguém. Tem a gente que pensa assim. Se você pensa assim, você não vai enriquecer. Ok? E você vai dificilmente ter uma vida financeira tranquila, porque ninguém quer explorar ninguém. Né? E se ganhar dinheiro para você é uma coisa que está tirando, se você acha que se você pegar, você está tirando de alguém, você não vai querer pegar, vai ficar muito difícil. Então entenda isso, o dinheiro é só energia, e essa energia está disponível abundantemente no universo, no planeta. Se você pensar assim, tem para todo mundo, como tem na natureza, né? Como o pessegueiro aqui dá pêssego pra caramba e todo mundo pode vir pegar e ainda sobra, tá? Como essa cerejeira aqui também, né? Dinheiro existe no universo e você criando valor, você vai poder ter dinheiro, o dinheiro que você precisar, sem nenhum problema, tá? E até sobrando, ok? E isso não é pecado, não é sujo, não é problema nenhum, tá legal? É uma coisa boa e que provavelmente se você tem, você fez por merecer. Se você ganhou dinheiro honestamente, se você está ganhando dinheiro honestamente, com integridade, parabéns, você merece cada centavo, tá bom? Coloque isso, o dinheiro que você ganha honestamente, com integridade, é proporcional ao valor que você gera para as pessoas, ao bem que você faz para o mundo, ok? E não é roubo nem exploração de ninguém, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa é mudar a mentalidade. E eu estou insistindo nesse ponto, gente, porque a mente cria a realidade que a gente está, ok? Ela realmente cria, e eu tenho até umas histórias sobre isso, né? Tem uma história que é uma fábula, tá? Que é uma fábula indiana, é rapidinho, eu ouvi até do Sadhguru, que é um cara que eu admiro muito. Essa história conta de um cara que estava com fome, na real, ele estava com sede, estava cansado, ele viu uma árvore e deitou embaixo dela, tá? E aí ele estava morrendo de sede, ele pensou, né, imaginou, visualizou água, né, e um copo d'água, cheio de água, bem geladinha, bem gostosa, estava um calor danado, e aí ele olhou para o lado, apareceu um copo d'água. Ele tomou aquela água, muito feliz da vida, estava maravilhado. Caramba, matou a sede. Aí a barriga pediu comida, né? Ele estava com fome. Aí ele imaginou, puxa, a comida que ele mais gostava, um banquete. Quando ele olhou para o lado, tinha esse banquete. Apareceu ali. Aí ele comeu. Barriga vazia não pergunta nada, minha gente. Barriga vazia come, certo? Ele comeu. Comeu, se fartou. Deitou para dar uma dormidinha ainda embaixo da árvore. E aí ele começou a pensar. E geralmente é isso que acontece. Depois que a gente está sem sede, sem fome, é aí que começa a pensar. Ele começou a pensar e se questionar. Ele falou, poxa, mas espera aí, eu estava com sede, pensei num copo, apareceu o copo. Num copo d'água. Eu estava com fome, pensei no banquete, apareceu o banquete. Ele falou, isso não é... Ele começou a achar estranho. Ele falou, isso não é natural, eu vou... Como é que é isso? Ele falou, deve ter fantasmas aqui. Aí no momento que ele pensou fantasmas apareceram. E aí ele ficou com muito medo, ele falou, eles vão me devorar. E os fantasmas foram lá e devoraram ele. Essa história mostra o quê? Mostra o poder da mente, tá? Na história, o Sadhguru conta, ele fala que o cara não sabia, mas era uma árvore mágica que ele estava embaixo. E acho que tem um nome até para essa árvore, não vou nem ousar dizer aqui, mas o fato é que é só uma história. Na verdade não é a árvore mágica, o que é mágico é a nossa mente, aquilo que a gente pensa com convicção, que a gente realmente acredita tende a se tornar realidade. Quando eu estava aprendendo isso eu fiz uma experiência, né? Eu escrevi. Eu falei, vou fazer um teste, porque muita gente que ensina isso, poder da atração e tal, fala para escrever. Eu peguei e escrevi. E eu tinha um carro na época que eu adorava, que era um Toyota Prius, tá? Isso faz muitos anos já.
E era um carro que eu comprei, pô, já tem mais de 10 anos. E era aquele carro híbrido, eu adorava, era lindo, né? E perolado e tal. Só que já tinha uns anos que eu tinha ele e eu falei, poxa, eu escrevi assim que eu pensei, seria legal ter um outro carro que eu pensei até num carro mais simples. Eu falei, uma Toyota Yaris, né? Uma Yaris híbrida também. Eu falei, de cor vermelha e tal. Eu escrevi isso. Só que na hora que eu escrevi, eu ainda escrevi assim um complemento. Eu falei, porque o Uzumaki era o nome que eu dava pro carro, porque o Uzumaki já está muito velhinho. E eu escrevi isso e fechei. Cara, na semana seguinte eu tive um acidente. Eu estava andando, voltando para casa, estava em Lyon, né, voltando, e uma avenida que ia reto, eu estava indo reto, do nada uma mulher me cortou pela direita. Ela quis pegar uma saída que já tinha passado e ela entrou e me bateu no meu carro, jogou meu carro para a calçada. O resultado é que deu perda total no carro. Eu não tive nada, graças a Deus, mas o carro que eu tinha foi para o espaço. E aí o seguro falou, olha, a gente dá tanto pelo carro, não vale a pena consertar. E eu fui na concessionária então para ver se com aquele dinheiro eu conseguia comprar outro carro. E adivinha que carro que estava lá que eu achei? Pelo preço que eles pagaram, né? Pouca diferença. A Toyota Yaris vermelha, que é o carro que eu tenho até hoje, meu filho chamou de Joaninha. E que eu estou muito feliz com esse carro. Mas aquilo me aprendeu que esse poder da atração, né? Do que a gente pensa, do que a gente visualiza, da nossa mente, né? O poder de criar, a gente tem que ter muito cuidado com ele, né? Na verdade, a gente está criando nossa realidade o tempo todo sem perceber, tá? E a realidade financeira que a gente está criando é assim também, a gente está criando ela o tempo todo sem perceber, tá legal? É interessante você notar isso, e é interessante você se perguntar, com relação às finanças, qual é o teu termostato financeiro, tá? Tem um livro que fala disso, né, Os Segredos da Mente Milionária, do Havecker, que fala isso. Você tem um termostato financeiro, e eu comecei a pensar para mim se eu tinha um termostato financeiro. E tem uma dica, o termostato financeiro, se você não sabe qual é o seu, provavelmente você tem o termostato financeiro dos teus pais, alguma média entre teu pai e tua mãe. O que é o termostato financeiro? Tem pessoas que têm o termostato na temperatura, você bota uma certa temperatura, né, numa peça, lá num quarto, por exemplo, você fala, eu quero que esse quarto esteja a 26 graus. Beleza. Se a temperatura cair muito, esse termostato vai aquecer, né? Ele vai ligar o aquecedor e aquecer aquele quarto, né? Se a temperatura subir muito, se tiver um calorão de 40 graus, ele vai ligar o ar-condicionado para que a temperatura nesse quarto siga sempre naquela que eu falei, acho que 26 graus, né? Pois é, a gente tem um termostato financeiro. Quanto que você é programado para ter no banco, para ter na sua poupança, para ter de sobra na tua conta? Esse é teu termostato financeiro. Tem gente que é programado para não ter nada, para gastar tudo que ganha e ficar ali, ó, no zero todo mês, no final, equilibradinho. Esse é o teu termostato. Eu tinha um termostato assim, tá? Por conta dos meus pais, né? Meus pais sempre foi aquela correria para pagar as contas, para dar conta. Meu pai sempre deu conta de pagar as contas, mas não sobrava nada no final do mês. Então ele estava sempre correndo atrás para pagar as contas do mês seguinte. E todo mês ele pagava, todo mês ele deu conta, até hoje ele dá, mas era difícil sobrar alguma coisa, né? Era difícil sobrar, certo? O que acontece? Se você tem um termostato assim, dificilmente você vai conseguir poupar, dificilmente você vai conseguir ter sobra para investir, tá legal? Então vê qual é o teu termostato. Tem gente que o termostato está devendo todo mês, tá? Gasta mais do que ganha, sistematicamente. Esse é o termostato. E tem gente que botou um termostato diferente.
Tem gente que botou assim, olha, eu ganho tanto, eu vou gastar tanto, vai sobrar sempre 10% a mais para eu economizar. Tem gente que tem o termostato nos 10%. Tem gente que tem o termostato nos 50% a mais, né? Então vou ganhar 150% das minhas despesas, né? Vou ganhar a mais. Tem gente que tem o termostato e fala, não, eu quero 1 milhão na conta. É 1 milhão e eu não vou sossegar enquanto eu tiver 1 milhão. Então você tem que observar onde é que está o teu termostato. Isso é uma questão de mentalidade. Tá legal? Você tomando conta da sua mentalidade, você vai setar o termostato para onde você quer. Beleza? É muito importante. Faça o exercício agora. Pergunte a você mesmo qual é o seu termostato, né, atual. É só olhar para a tua conta bancária dos últimos 12 meses, né, você vai ver. E pergunta para você mesmo se você quer continuar com esse termostato ou se você quer mudar. Tá legal? Se você quer mudar e colocar esse termostato em outra temperatura, né, em outro nível, em outro patamar financeiro. Tá legal? Essa, gente, é a primeira chave. Eu estou insistindo nela porque ela é muito importante. O que eu vou falar depois, as outras duas chaves vão te ajudar sempre, tá? Mas enquanto você não mudar essa chave da mentalidade, enquanto você não trabalhar ela, você não vai ter tranquilidade financeira. E isso, se você tem pouco dinheiro, muito dinheiro, não importa. Tranquilidade não está necessariamente ligado a quanto dinheiro você tem. Está ligada à relação que você tem com o dinheiro. Tem gente que é multimilionário, mas que tem muita dificuldade de ficar tranquilo com isso, porque continua tendo medo de perder, continua tendo medo de que vai faltar, continua estressado pra caramba, né? Porque não atingiu a tranquilidade financeira, tá? E não atingiu por várias coisas, mas principalmente pela mentalidade nesse caso, tá legal? Então muda a sua mentalidade financeira se você ainda não está tranquilo financeiramente, tá? Que daí você vai ter tranquilidade e vai ter ainda mais dinheiro, na real, tá? Se você está buscando a tranquilidade financeira, né? Se você ainda não tem aí os seus milhões no banco e está correndo atrás, pensa nisso. Muita gente negligencia a mentalidade, tá? Mas o fato é que esse é um inimigo invisível. Enquanto você não se der conta dele, ele vai te sabotar, entendeu? Ele vai te sabotar. Você pode empreender, você pode investir, você pode trabalhar pra caramba, mas se o teu termostato está lá embaixo e se você continua com crenças limitantes em relação a dinheiro, isso vai te sabotar, tá? Essa mentalidade vai te sabotar. Enquanto você não mudar ela, a sua vida financeira não deslancha, ok? Então, muito importante, essa é a primeira chave, tá? A segunda chave que eu vou passar para você é a chave que para mim é muito importante também, é a chave do conhecimento. O conhecimento é fundamental, certo? E para isso eu quero compartilhar um pouco de conhecimento financeiro com você, né? E eu vou mudar aqui, vou lá para o meu escritório, vou te chamar para vir comigo, ok? Porque também sem conhecimento fica difícil, mas com conhecimento, e conhecimento a gente corre atrás, fica mais fácil de atingir a tranquilidade financeira, tá bom? Então vem comigo lá para o escritório que eu ainda tenho duas chaves para te contar, conhecimento e mais uma, tá bom? Até já. Então vamos lá. A segunda chave para você melhorar a qualidade das suas finanças e ter mais tranquilidade financeira é conhecimento, tá? Por que, Saulo? Porque geralmente a gente teme o que desconhece. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E quando a gente começa a conhecer, a gente vê que não é aquele bicho-papão, né? Tem gente que acha que finanças é um bicho-papão. E na verdade não é. Quanto mais você aprender sobre finanças, mais tranquilidade você vai ter em administrar as suas próprias finanças, em administrar o seu dinheiro, tá certo? Então, eu queria que você soubesse disso e que você buscasse aprender, tá? O que eu vou te passar agora não é um curso sobre finanças, na verdade, como eu te disse, eu nem dou aula de finanças, eu dou aula de empreendedorismo, ok? Mas é importante você ter essa noção básica que eu vou te passar agora, uma visão muito básica, que muitas vezes
nos cursos de finanças a gente não vê, né? Mas que faz diferença quando a gente pensa sobre dinheiro, e eu queria compartilhar isso com você, tá? O que eu vou compartilhar com você é sobre o funcionamento dos agentes econômicos, tá bom? E como é que a gente começa a pensar a nossa relação com o dinheiro, tá? Saiba que quanto mais conhecimento você tiver, geralmente melhor, mais bem pago você vai ser. Então, conhecimento sobre finanças vai te dar tranquilidade para administrar suas finanças, mas conhecimento em geral ajuda. Conhecimento específico na sua profissão também vai te ajudar a ganhar mais na sua profissão, ser mais recompensado pelo que você faz, criando mais valor para as pessoas. Tá legal? É importante então que você aumente sempre a tua base de conhecimento, tá? E o que eu vou te passar agora é para aumentar, talvez pareça óbvio para alguns, mas não é tão óbvio assim para a maioria das pessoas. E eu acho que é até um conhecimento de utilidade pública, tá? Porque a gente vai falar aqui do funcionamento dos agentes econômicos, e a partir daí eu queria te dar um insight sobre como pensar e no que focar quando você for pensar as suas finanças, ok? Vem comigo, eu vou projetar aqui na tela um pouquinho de slides, tá? Para você entender legal isso aqui, ok? Então vamos lá, um conhecimento básico aqui para a vida financeira, ok? Geralmente a gente distingue 3 agentes econômicos diferentes, ok? Talvez você já tenha ouvido essa linguagem na TV, talvez você já tenha ouvido essa linguagem no jornal, tenha lido no jornal essa linguagem, tá bom? E eu vou simplificar aqui ao máximo para ficar bem acessível. O primeiro agente econômico são as pessoas, tá? Os indivíduos, e cuja maioria é assalariada. Tá? A gente chama eles de trabalhadores, são fornecedores, né? Todos nós, de trabalho, tá? E muitas vezes consumidores, né? Somos nós também, enquanto quando consumimos, tá certo? O fato é que as pessoas assalariadas, né, empregadas, têm uma maneira de funcionar que economicamente é diferente dos outros 2 tipos de agente econômico, tá? O segundo agente econômico são as empresas, ok? As empresas funcionam de maneira diferente do que a gente tende a funcionar na nossa família, certo? E o terceiro agente econômico é o Estado, certo? Nas suas diferentes instâncias, tá? Tanto no executivo, legislativo e judiciário, quanto no nível federal, estadual ou municipal, ok? Tem uma maneira econômica de funcionar que é diferente. Do que eu estou falando? Vamos olhar isso com mais detalhe, mais precisão. E olha, só para quem está pensando, tem gente que coloca bancos como um quarto agente econômico. Mas para mim, banco é empresa, tá, gente? Banco é empresa, banco funciona como empresa, tá? A particularidade do banco é que a matéria-prima é dinheiro e os produtos que ele vai oferecer, o serviço também, são feitos de dinheiro finalmente, tá? São empresas. Como é que funcionam esses agentes econômicos de um ponto de vista financeiro, ok? Olha, as pessoas assalariadas, ok? Como são as receitas das pessoas assalariadas? Se você é assalariado, você sabe bem que a sua receita é fixa. A maior parte dela, em todo caso, é fixa, né? Cada vez mais gente tem uma parte fixa, outra variável, mas para a regra geral, e aqui eu estou mais uma vez simplificando para a gente entender legal, as receitas de uma pessoa que ganha um salário são fixas, tem o teto ali que é o salário, tá? Todo final do mês você vai ganhar a mesma coisa, a não ser que tenha um aumento, geralmente esse aumento não é tão grande, né? A não ser que mude muito de emprego e ganhe um salário ainda maior. Mas no curto prazo, as receitas de um assalariado são fixas, certo? Enquanto assalariado, tá, gente? Se o cara fizer Uber no final de semana, aí vai variar, né? Despesas. As despesas de um assalariado, tá? Se você é assalariado, na verdade, se você é uma pessoa comum, como eu, né, despesa de todo consumidor, você sabe que as despesas são variáveis. Estou falando das despesas totais. Tem algumas que são sempre as mesmas, se você paga o mesmo aluguel no final do mês,
mas no total as despesas são variáveis. Tem meses que você gasta um pouco mais, tem meses que você gasta um pouco menos, né? As despesas são variáveis. Qual o objetivo, gente, de uma pessoa que ganha um salário, na maioria da vida dos comuns mortais? O objetivo, né, nosso é ter despesa, né, o D ali, menor do que a receita. Ou seja, nosso objetivo deveria ser gastar menos do que a gente ganha, né? Ganhar um pouquinho mais do que a gente gasta, certo? O que acontece quando, né, vamos dizer, se a despesa for menor que a receita, né? Você vai ter um excedente, um dinheirinho para poupar, tá? E aí que os economistas vão falar de poupança, tá legal? Não quer dizer que esse dinheirinho tem que ser aplicado na poupança, tá? Pelo amor de Deus. Ele pode ser poupado em outros investimentos, a gente vai falar disso um pouquinho mais daqui a pouco, ok? Mas o que acontece se num mês a despesa fica maior que a receita? Né? Gente, se num mês for maior que a receita, depende. Posso compensar com o excedente do mês anterior? Posso. Mas se sistematicamente todo mês eu gastar mais do que eu ganho, a despesa for maior que a receita, eu vou ficar endividado, concorda? Vou gerar dívida, tudo bem? Então isso é importante, básico, entender. Agora, qual a particularidade também de uma pessoa assalariada? É que é o seguinte, se eu aumentar as minhas despesas, o que acontece com a minha receita? E, olha, não acontece nada. Tá? Ela continua a mesma. Não é porque eu gastei mais um mês que o meu salário vai aumentar, tá certo? Então, as minhas receitas continuam fixas, ok? Agora, olha só, as empresas, a gente fala tanto de empresa, né? Como é que uma empresa funciona? Como é que as receitas de uma empresa são? Gente, uma empresa, ela tem receita fixa? Não, ela tem receitas variáveis. Vem das vendas, tem mês que vende mais, tem mês que vende menos. Tem um monte de empresa que vende no final do ano um monte, o resto do ano fica difícil de vender. Então as receitas são variáveis, variam de um mês para o outro, de um ano para o outro. Né? Variam bastante. E as despesas? Gente, empresas elas têm custos fixos e custos variáveis. No total as despesas são variáveis, correto? Então, qual o objetivo para uma empresa? Tá? O objetivo para uma empresa é que a receita seja maior que a despesa. Legal? No fundo é como para uma pessoa assalariada, né? A receita seja maior que a despesa. A diferença é que como a empresa ela tem renda variável, tem algumas coisas que ela pode fazer para aumentar a renda dela. Né? Enquanto que a pessoa que ganha só um salário, ela é mais limitada para aumentar a receita é geralmente mais fixa. Tá legal? O que acontece com uma empresa se ela tem mais receita do que despesa? Né? A despesa é menor que a receita. Ela vai ter o que a gente chama de lucro. Certo? Ela lucrou. O que acontece se a despesa for maior que a receita para uma empresa? Ela vai ter um prejuízo. Tá certo? De novo, bem simples para todo mundo entender. Ok? O que acontece? Isso aí é diferente, né, do assalariado para uma empresa. Numa empresa, se eu aumento as despesas, né, o que acontece com a receita? Olha, se eu aumentei despesa de uma maneira estratégica, investindo, gastando com as coisas importantes, né, eu não vou aumentar a despesa fútil, eu vou aumentar a despesa contratando gente para produzir mais, vou comprar mais matéria-prima, vou investir em marketing, vou investir em pesquisa e desenvolvimento. Normalmente, a minha receita tende a aumentar, tá certo? Então, para uma empresa, quando eu invisto mais, quando eu gasto mais, geralmente a receita aumenta. Tá? E esse aumento é muitas vezes bem imediato, pode ser bem rápido, dependendo da empresa, dependendo do gasto que a gente está falando. Ok? Aí o que muitas empresas fazem? Né? As empresas pegam empréstimo. Elas pegam empréstimo para investir. E para poder contratar mais gente, comprar matéria-prima, principalmente empréstimos
que são mais interessantes seriam para contratar, para comprar máquinas, né? Ou quando você precisa de um investimento de mais longo prazo. Aqui eu estou dando um exemplo bem simples, que uma empresa que pegue 5%, um empréstimo com uma taxa de juros de 5%, tá bom? Aqui na França isso pode acontecer, né? Para níveis europeus essa taxa de juros existe, né? De 5% ao ano, tá legal? Seria maravilhoso se existisse no Brasil, infelizmente nós não estamos lá ainda. Pelo menos não no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Então vamos lá, uma empresa pega um empréstimo de 5% porque ela está precisando de caixa ou porque ela está precisando investir. Okay? Vamos dizer que essa empresa vai com esse empréstimo adquirir recursos para investir, para produzir mais, para vender mais. E ela vende, tá legal? E aí ela tem um resultado bruto de 15%, tá? Não vou aqui dizer como é que calcula essas coisas, mas vamos dizer que ela teve um resultado bruto, vamos dizer um lucro aí, de 15%, tá? Não é bem o lucro ainda, mas é um resultado bruto de 15%. O que isso quer dizer? Olha, de um lado ela emprestou a 5%, tá? Aqui vamos supor seja o ano, e no final do ano ela teve um resultado bruto, tá, de 15% positivo de lucro. O que isso quer dizer? Que ela tem um resultado líquido de 10%, certo? Então vale a pena para a empresa se endividar quando isso está acontecendo, quando a empresa funciona bem, que ela está tendo um resultado bruto bem acima da taxa de juros que ela está pegando de empréstimo? Vale. E isso é o que a gente chama de alavancagem. Tá? Por que eu estou explicando isso para você? Primeiro, se você é empresário, você sabe do que eu estou falando. Tá? O que é difícil no Brasil é você conseguir taxas de juros baixas. Né? A taxa de juros no Brasil é muito elevada. Então, se você quer investir enquanto empresário, empreendedor, se você tiver acesso à linha de empréstimo barata, né, com taxa de juros baixa, vale a pena alavancar. Pode valer a pena alavancar. Agora, cuidado, né? Infelizmente no Brasil as taxas de juros são muito elevadas, né, se falar em termos globais, e nada é certo, né? Quando você tá pegando dinheiro emprestado, você sabe que você tem que devolver, agora você não sabe o quanto você vai ter de resultado no final do ano, tá? Mas a alavancagem funciona? Funciona, tá? Funciona para a empresa, tá bom? Agora, gente, funciona para consumidor, para assalariado? Não, tá? Quando você pega empréstimo para consumo, você só está aumentando, na verdade, as suas despesas, ok? Você não está aumentando receita, a não ser que você esteja investindo muito bem. Eu vou falar disso mais um pouquinho. Mas, em regra geral, não aconselho ninguém a sair emprestando, pegando dinheiro emprestado, tá certo? Não é isso que é a alavancagem. A alavancagem tem que ser feita com muito cuidado, ok? E para quem investe, cuidado, não invista alavancado, ok? Isso aí é outra liçãozinha, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas só para você entender, e o Estado? Né? Muita gente às vezes não para pensar sobre isso. Como são as receitas do Estado? Né? Gente, as receitas do Estado são variáveis, são os impostos que ele recolhe, que variam de acordo com a atividade econômica, de acordo com uma série de coisas. Tá? E as despesas do Estado? São fixas ou variáveis? E aí muita gente se engana. Na verdade, as do Estado são fixas, no sentido de que se trata de um orçamento votado, tá? Não quer dizer que elas são sempre as mesmas de um ano para o outro, não. Mas quer dizer que isso, normalmente a gente vota, né, o Estado vota, os nossos representantes políticos votam um orçamento de um ano para o outro. Eles votam esse orçamento antes mesmo de saber quanto que será recolhido de imposto no ano seguinte, né? Então, isso gera uma certa tensão, você imagina, na administração pública, tá? Qual o objetivo para o Estado? O objetivo para o Estado não é fazer lucro nem ter prejuízo. O objetivo para o Estado é conseguir as receitas que vão cobrir as suas despesas,
para que o Estado possa oferecer o serviço que ele oferece. Tá? Realmente a gente está precisando melhorar um pouquinho o nosso Estado no Brasil, mas o fato é que os serviços oferecidos pelo Estado têm um custo. O objetivo seria de arrecadar o suficiente para que essas despesas sejam pagas. Ok? O que acontece? Se a despesa é menor que a receita, a gente vai falar de superávit orçamentário, um excedente orçamentário, e cá entre nós eu nunca vi isso acontecer, nem no Brasil nem na França, tá? Infelizmente, o que a gente mais vê é as despesas do Estado serem superiores à receita. E aí é o que a gente chama de déficit orçamentário, tá? Quando isso acontece, o que o Estado tem que fazer? Bom, na maioria dos casos, o Estado ele tem que emitir títulos de dívida, ele vai ter que se endividar para cobrir o orçamento. É por isso que a gente fala de dívida pública e por aí vai. Ok? Então, estou simplificando o funcionamento desses três agentes econômicos para realçar algumas diferenças fundamentais, certo? De que a lógica, quando você é um assalariado, a lógica que você tem com relação a dinheiro, ela é diferente da lógica que você deve ter quando você vira empreendedor, quando você vira empresário. Okay? E a lógica do Estado ainda é outra. Tá? Ela também é bem diferente da lógica do consumidor assalariado e da empresa. Ok? Por que eu estou falando isso? Agora vamos falar de maneira concreta na sua vida o que isso quer dizer. Tá legal? Basicamente, se você olhar o teu orçamento familiar ou pessoal, você tem receitas e despesas, certo? E muita gente fala para mim, Saulo, eu queria ter uma vida mais equilibrada, né? Queria ter as minhas finanças mais equilibradas. E, gente, finanças equilibradas é isso aqui. É receita igual a despesa, quer dizer que não sobra nada, né? No final do mês. Tá tudo ali, ó, equilibradinho. Esse tipo de equilíbrio não queira ter. Eu não quero ter esse tipo de equilíbrio, tá certo? Isso são finanças equilibradas, ok? Receita igual a despesa. Agora, vamos supor aqui que, na verdade, você está nessa situação. Você está com as despesas bem maiores do que as receitas. Você está gastando mais do que você ganha. O que acontece aqui? Olha, tem uma necessidade aqui de cobrir essas despesas e geralmente você vai se endividar para isso, se esse desequilíbrio aí for recorrente. O problema do endividamento, tá, é que ele vem aumentar as suas despesas no longo prazo. Okay? Eu queria que você entendesse isso, que você prestasse muita atenção nisso. Endividamento aumenta as suas despesas no longo prazo. E o pior, a maioria das pessoas se endivida sem saber. E não se endivida para investir, como uma empresa que vai adquirir recursos para produzir mais e vender mais. Não, a maioria das pessoas se endivida para consumir. Quando você compra alguma coisa parcelada a prazo para consumo, tá? E está pagando juros em cima disso, esses juros estão aumentando as suas despesas mensais, ok? Então, cuidado para não se endividar sem saber. Cada vez que você faz uma compra parcelada, pagando juros em cima, você está aumentando suas despesas. Na verdade, você está se endividando. A pessoa não está te dizendo, estou lhe dando um empréstimo, mas ela está te dando um empréstimo, porque ela está te dando um bem, né, vamos dizer, um carro, e você está pagando prestação. Você está pagando a prazo, só que você está pagando mais caro do que você pagaria se você pagasse à vista. Ok? Então, cuidado. Eu desaconselho o consumo a prazo, eu desaconselho o consumo financiado, porque isso é dívida, tá? Eu desaconselho a não ser para coisas assim fundamentais, tá? Na verdade, eu acho que a casa para você morar você pode financiar, mas o resto, se você puder se organizar para comprar mais barato à vista, no geral é melhor, porque as taxas de juros aplicadas em financiamento para consumo
são elevadas, são altas. E na maior parte dos casos você não está nem vendo, elas não aparecem para você ver. Ok? Então cuidado para não se endividar sem saber. E cuidado se o seu termostato está desse jeito aqui, que as suas despesas estão maiores do que a sua receita. Ok? Vamos voltar para o slide. Olha lá. Agora, se você tiver um termostato assim, ó, receitas maiores do que as despesas, e esse desequilíbrio é bom, esse é o desequilíbrio que eu aconselho você a ter, né? Ganhe muito mais do que você gasta, tá legal? Por quê? Porque o excedente ali que sobra você pode usar para investir. Investimento. E qual é o benefício de investir, Saulo? Cara, o benefício de investir é que no longo prazo o investimento vai voltar para as suas receitas, ele vai fazer as suas receitas aumentarem. Legal? Isso é importante, essa é uma diferença enorme, básica, que você tem que entender entre endividamento e investimento. Quando você se endivida, no longo prazo você aumenta as suas despesas. Quando você investe, se você investe bem, você no longo prazo vai aumentar as suas receitas. Tá legal? E isso é importante para você saber como pessoa física, mesmo se você é assalariado, você precisa criar esse excedente no mês para poder investir. Tá legal? Para poder investir. Agora, investir em quê? Né? E aí vem a terceira chave de hoje, a terceira chave para você ter uma vida financeira tranquila. E essa terceira chave é investimento. Gente, investimento não é só financeiro, tá bom? Investimento é aquilo que você está colocando para colher os frutos, e geralmente colher os frutos no longo prazo, certo? Vou dar um exemplo, muita gente paga escola para os seus filhos. Tem escola pública, mas por que você manda o seu filho para uma escola particular? Porque você está investindo na educação deles. E você sabe que no longo prazo isso vai sim fazer aumentar a receita deles e a receita da sua família. Tá legal? Um dos motivos que eu me tornei professor universitário é porque eu queria transmitir conhecimento. Por quê? Porque eu sei que estatisticamente, se numa família alguém tem ensino superior, geralmente as gerações que vêm depois não passam fome. É correlacionado, tá legal? Tem estudos científicos mostrando isso, que conhecimento no longo prazo te dá um retorno, tá? Então investimento em conhecimento te dá um retorno. Então investimento não é necessariamente você pegar o teu dinheiro e investir na bolsa. Pode ser investir em você. Na verdade, esse é o melhor investimento que você faz, ok? Eu falei para você, eu dou aula de empreendedorismo, eu dou aula em MBA, e as pessoas no MBA que eu dou aula pagam 40, às vezes 40 mil euros, tá? Pelo MBA, tá? Por 2 anos de MBA, 40 mil euros, calcula quanto que isso dá em real, tá legal? Um MBA. É o que para a pessoa? É uma despesa como qualquer outra? Não, é um investimento. Por que ela paga isso? Porque ela sabe que quando ela sair dali, ela vai ganhar muito mais depois. Né? Geralmente ganha muito mais, né? Nem sempre. Tá certo? Agora, é importante você saber disso, tá? Investimento vai te aumentar a receita no longo prazo. Vamos falar um pouquinho, né, de investimento financeiro. Legal? É importante você saber um pouquinho sobre investimento financeiro. Eu não vou te dar um curso aqui, e eu aconselho até que você procure mais informações e vá se aconselhar com profissionais, tá bom? Do mercado financeiro, se o seu intuito é investir em mercado financeiro. O que eu vou te dar aqui são alguns princípios básicos, tá? Até para você ter condições de investir no mercado financeiro. Porque se a tua situação tá igual eu mostrei aqui, né? Se a tua situação pessoal é essa daqui, tá? De estar endividado, de estar com despesas maiores do que a receita,
você ainda não está na fase de investir em mercado financeiro, ok? Se você está endividado, tá? E está com despesas todo final do mês maiores do que a sua receita, do que o teu salário, do que você ganha fazendo aí a tua profissão, exercendo a sua profissão, não é hora ainda de investir em mercado financeiro, ok? Você precisa primeiro resolver essa história no seu dia a dia, tá? Você precisa aumentar suas receitas e reduzir suas despesas. Aliás, uma dica aí para quem quer controlar as despesas, tem aplicativos que te ajudam a monitorar as suas despesas, tá? Tinha um que eu usei um bom tempo, já não estou mais usando, mas acho que se chamava Minhas Economias, eu gostei, tá? E você pode procurar e fica fácil, você coloca ali todas as suas despesas conforme elas vão acontecendo e no final do mês você vai ter uma visão geral, a cada mês, a cada semana, você vai ver onde é que está indo o teu dinheiro. Então o primeiro passo para quem está endividado é você saber a situação que você está, você fazer um diagnóstico e para isso controlar as suas finanças. Se você gosta de Excel, faz a sua planilha, tá? E começa a colocar os seus gastos semanais ali. E se você prefere, tem aplicativos, né, muito bons para isso, bastante intuitivos, que facilitam até você colocar, porque na hora que você gasta você já pode anotar no celular, e você vai ter uma visão das suas finanças, para onde está indo o seu dinheiro, certo? Você não vai conseguir nunca administrar nada que você não está vendo, que você não está ali ciente do que está acontecendo. Então, primeira coisa, diagnostica a situação em que você está, certo? Se você está devendo, se você está com despesas maiores do que a receita, a primeira coisa é controla as suas despesas, mapeia elas, tá? Vê onde é que você pode reduzir e dá um jeito de aumentar a tua receita, ok? Investindo, trabalhando mais, fazendo hora extra, fazendo Uber, vendendo mais coisa, não sei. Mas você precisa reequilibrar isso aí, porque antes de investir em qualquer mercado financeiro, antes de sair comprando planos de aconselhamento financeiro ou simplesmente de comprar até qualquer carnê ou pior ainda, né, loteria, essas coisas, cara, primeiro arruma tuas finanças, tá certo? Primeiro isso, não vai investir em bolsa com dinheiro que você não tem, tá bom? Mas se você está na outra situação, tá? Se você está na situação daqui, você está na situação que você pode investir financeiramente, ok? Um pequeno detalhe, tá? Que eu não falei, talvez não tenha ficado claro. Se você está endividado, dá para investir? Olha, dependendo do investimento até dá. Mas tem que ser um investimento muito bom, tem que ser um investimento em você. Tem que ser um investimento que realmente ajude a você, na sua profissão, na sua área, ou no negócio que você quer empreender, ganhar muito mais, sair do patamar que você está. Ok? Então já vi gente endividada investindo, mas não no mercado financeiro. Tá bom? Isso eu não vi, não estou dizendo que não tenha, pode ser que tenha. Tá? Mas o que eu vi foi gente até endividada, bem endividada, investir em cursos transformadores, em coaching, em transformação pessoal, que ajudou ela a dar um salto enorme, inclusive na administração das suas finanças, passar a ganhar muito mais e aí sair do endividamento. Tá? Isso eu já vi, pode acontecer, ok? E aconselho você a procurar se essa é a sua situação. Tá? Agora, se você está na situação ali do verdinho, né, em que você tem dinheiro para investir, você está buscando investimentos financeiros, eu queria te dar uma dica. Tá? Primeira coisa é que existem várias classes de ativos, você deve estar sabendo disso, e a regra fundamental é não colocar todos os seus ovos numa caixinha só, né? Não colocar todo o seu dinheiro num ativo só, ou numa classe de ativos só, tá legal? Se todo o dinheiro excedente que você tem está na poupança, provavelmente você está perdendo dinheiro, porque você está perdendo para a inflação. Então, se esse é o teu caso,
o que eu vou te falar aqui é importante, tá legal? Você precisa diversificar os investimentos, tá? Por que isso, Saulo? Porque todo investimento tem risco, tá? Investir, eu podia estar filmando isso lá no jardim, investir é igual plantar. Você vai pegar ali o teu dinheirinho e você vai plantar. Quando eu planto aqui na horta, eu vou botando as sementes. Cara, eu boto todas as sementes num lugar só? Não. Por quê? Porque eu não sei se naquele lugar vai nascer, né? Outro dia eu plantei feijão, plantei abóbora, plantei um monte de coisa. Por que eu planto coisas diferentes? Porque, poxa, talvez, não sei, chova demais e não nasce aquilo que eu pensei. Se eu tiver uma diversidade, às vezes o tempo não está bom para feijão, mas dá abóbora, né? Ou dá tomate, né? Então eu preciso combinar essas coisas, preciso diversificar quando eu estou investindo, tá? Porque ninguém sabe o que vai acontecer, certo? Então você tem diferentes classes de ativos, tá? E a gente distingue bastante renda fixa e renda variável. Você com certeza já deve ter ouvido falar disso, tá? É importante você ter o teu dinheirinho aí sendo investido em classes de ativos distintas, porque não é que a renda fixa é fixa, ela varia também, tá? Na verdade, todos os investimentos são variáveis, a questão é que eles nem sempre variam juntos. Então, se você está investindo numa coisa só, quando essa coisa varia, pô, todo o seu patrimônio varia junto, né? Não dá. Se você distribuir, diversificar esses investimentos, né? Quando alguns subirem, outros vão descerem, quando alguns descerem, outros subirem, outros sobem, na média você consegue avançar, tá legal? E fica bem menos arriscado, é isso que a gente chama de distribuir o risco, né? Ou minimizar o risco nos investimentos, ok? Então a primeira chave é diversificação. E você pode pensar assim, quando você estiver investindo, é como se você estivesse montando uma equipe de futebol, tá? Se você gosta de futebol. Quando você monta uma equipe de futebol, você não vai escalar 10, 11 Neymar, né? Você não vai botar só Neymar no seu time. Por quê? Porque seu time precisa de zaga. Ele precisa de goleiro, né? Não dá para só ter atacante lá, né? Senão você vai tomar gol ali, né? Então você precisa da zaga, você precisa do goleiro, né? Você precisa investir, ter um pouquinho em ouro, ter um pouquinho, ter um tanto em renda fixa, né? Que vai te dar aquele meio de campo, aquela zaga mais parruda, né? E você vai investir em renda variável, porque você também precisa do artilheiro, você precisa daquele que você é um investimento incerto, mas de repente ele marca um golaço, né? E você ganha bastante ali, tá bom? Então essa filosofia de investimentos é importante você ter e aos poucos melhorar o teu conhecimento sobre essas diferentes classes de ativos para você investir com mais segurança e mais tranquilidade, ok? Não faça nada com pressa quando estiver investindo, tá bom? Não faça nada com pressa. A minha dica é invista para o longo prazo, porque de um dia para o outro as coisas variam muito, mas no longo prazo existem tendências que dá para pegar. E saiba que quando você for investir, isso é uma coisa que eu faço, principalmente em renda variável, tá? Mas é legal você pensar isso para a totalidade ali do teu excedente que você está investindo, é de você sempre se lembrar que esse é um excedente, tá legal? E que na renda variável principalmente, você deve colocar aquele dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, tá? Que não vai te fazer falta, tudo bem? Então é um investimento, quando a gente está falando aqui de investimento financeiro, é um investimento que é para te dar um retorno, mas como é muito incerto, né? Não pode ser um dinheiro que você vai precisar, tá bom? Não dá para ter assim um prazo, não é o dinheiro que você está juntando para viajar, não é o dinheiro que você está ali juntando para pagar a faculdade do filho. O legal é você ter a mentalidade que, poxa, é para daqui 10, 20 anos, né? E eu gosto de investir com esse horizonte aí temporal, né? E então é um dinheiro que também você pode perder, que não vai te fazer falta, porque daí você não vai se desesperar também, porque tem bolsa de valores, tem isso, o mercado financeiro tem disso,
que muitas vezes é uma montanha-russa e você não vai se desesperar quando você estiver vendo que aquela ação que você comprou está valendo quase nada agora, né? Caiu pela metade, caiu 70%, e você não vai se desesperar. Você vai olhar para os fundamentos e ver se a tese do porquê você investiu naquela ação ainda persiste, né? E se persistir, você segura e vai, né? Não vai vender a perda, tá? E se realmente a tese mudar, aí é outra história. Aí você vende, né? Sem apego também de ter perdido, porque aquele dinheiro não era um dinheiro que você precisava, né? Não era um dinheiro que você estava apegado, tá bom? Então, eu espero que essas dicas te ajudem a investir. Mais uma vez, não vou dar curso de finanças aqui, não vou dar recomendação de investimento particular assim específica, não é a minha área, não é a minha profissão, tá legal? Eu procuro sim recomendações de quem entende mais do que eu. Acho que é muito importante você, quando for investir, escutar recomendações, invista pela tua cabeça, mas escute os outros, pesquise sobre onde você vai investir, as empresas, se você for comprar ações, os títulos que você for comprar, o que quer que seja, pesquise, conheça primeiro, tá legal? Antes de sair investindo, tá bom? E mude a sua mentalidade principalmente. Foi por isso que eu falei dessas 3 chaves nessa ordem. Eu queria que você retivesse essa ordem. Primeiro, mentalidade de abundância, confiança na vida, mudança na relação que você tem com o dinheiro, tá? E lembrar que dinheiro é energia e, na verdade, ele tem a energia que você dá para ele. Se você achar que é uma coisa suja, ruim, o dinheiro pega essa energia para você. Agora, se você achar que é uma coisa boa e, na verdade, é uma energia mágica, porque dinheiro você pode transformar em um monte de coisa, né? Não compra tudo, mas se transforma em muita coisa. Então, é uma energia legal, uma energia boa. Se você pensar assim, você começa a ter outra relação com o dinheiro. Tá? Então, primeiro, a mentalidade. Segundo, conhecimento. Invista em conhecimento e aprenda sobre finanças, aprenda sobre dinheiro. Tá? E terceiro, investimento. Né? Comece a ganhar mais do que você gasta para você poder investir financeiramente. E lembre-se, o maior e melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo e é nas pessoas da sua família, tá certo? Comece por aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e vamos junto com a Lanterna Biográfica.